Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal Júlio Delgado, do PSB. É um prazer falar com você aqui. Bom dia, Thalita. É um prazer estar falando com você também, estar falando aí com o Rodrigo. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco aí no Café com Política num momento tão difícil e tão auspicioso aí do Brasil que nós estamos passando. É exatamente por esse momento difícil, deputado, que a gente explica para os nossos ouvintes que essas comunicações, elas podem acabar tendo aí um ruído, né? Como aconteceu agora com o senhor, chamamos, o senhor não estava nos ouvindo ainda, exatamente porque o senhor está aí da sua casa, nós estamos aqui no estúdio e é por isso que a gente tem feito essas entrevistas aqui no Café com Política, exatamente por telefone e por vídeo. Para a gente começar, deputado, ontem foi anunciado o adiamento do Enem. O senhor apresentou, inclusive, uma ação na Justiça Federal pedindo a suspensão da prova neste ano. Como que o senhor recebeu essa notícia de ontem de que a prova vai ser adiada? Uma vitória de todos, uma vitória da comunidade acadêmica, uma vitória principalmente dos estudantes. Eles que nos moveram a todos, moveram principalmente as suas redes, né? Se mobilizaram nas suas redes, muitos deles. Aí fugiu um pouco da organização dos estudantes, não foi somente ações da UBS ou da que movimentam isso. Eu tenho filho em idade de Enem e muitas das redes deles estavam conectados, acessando os deputados, os senadores, para que a gente pudesse tomar medida. Desde o último final de semana, sabedor disso e muito incomodado com essa instabilidade que estava em todos eles, que queriam colocar aqueles que não têm condição de ter um acesso remoto, uma aula remota nesse período de pandemia, do isolamento, onde, por exemplo, a rede pública começou a funcionar nessa última semana de forma escalonada, eles que não queriam ter essa disparidade de armas que a gente chamou na ação. A gente entrou com uma ação popular aqui em Minas e entramos em Brasília com um mandado de segurança. Eu acho que a ação popular foi deferida por movimento de uma ação maior, que era o mandado de segurança. Acho que agora ela perde o efeito em função da votação do Senado, da possibilidade de votação da Câmara, mas principalmente do recuo por parte do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação reconheceu o adiamento, ele só não precisa o período que isso deve acontecer, mas a gente sabe que essa pressão continuará para que a gente tenha, além dessa grande vitória que é de todos, nós usamos fortemente o hashtag Ninguém Ficará para Trás, a gente vai trabalhar para que o Enem aconteça no final de janeiro ou início de fevereiro, que é um período em que, passado todo esse período, todo mundo pode encontrar de novo o retorno a aulas para se preparar para enfrentar o Enem. Ô deputado, o senhor destacava aí todo o esforço que foi feito para garantir que o Enem fosse adiado. A Thalita destacava que o senhor entrou com uma ação na Justiça Federal para tentar buscar esse adiamento, né? E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor chegou a entrar na Justiça para tentar garantir isso. Antes disso, vocês na Câmara tentaram diálogo com o Ministério da Educação? E se tentaram esse diálogo, como é que foi esse diálogo com a equipe ou até mesmo diretamente com o ministro Abraham Weintraub? Olha, primeiro dizer a vocês que todas as tentativas foram feitas no âmbito inicialmente administrativo, no sentido de sensibilizá-lo, mas a gente conhece pela forma até já posicionada nos vídeos que nós queremos ter conhecimento aí, que o ministro Celso de Mello vai dar a sua manifestação até o dia de amanhã sobre a publicização do vídeo da tal reunião ministerial do dia 22, que o ministro Weintraub é um dos mais reacionários com relação a isso. Ele não queria considerar, quando ele começa a admitir a hipótese, depois da pressão de toda a sociedade, em que ele ia fazer uma consulta aos já inscritos. A grande maioria dos já inscritos são alunos que têm, de certa forma, interesses outros ou interesses já que estão conseguindo estar em aulas remotas, que estão conseguindo estar já acompanhando, se preparando para o Enem. Ele falou que simplesmente ele não ia, quem tem que ouvir são os interessados, enquanto que os interessados nesse modelo é o Brasil como um todo. As universidades são interessadas, todos nós somos interessados, quem vai fazer, mas também os pais dos mesmos.
e dar igualdade a todos. E isso foi um entendimento que criou na rede. E a mobilização foi total, e aí nós tivemos que, primeiro, acionar judicialmente para que ele pudesse estar preparado para o que ele adviria. Não tenho dúvida que nós teríamos êxito na justiça se não viesse por parte do INEP a decisão do adiamento do Enem. Volto a dizer, uma vitória de todos. Isso, a gente tentar diálogo com o governo que não quer diálogo com a ciência, com a educação, com a cultura, é muito difícil, mas isso foi tentado e a gente teve que ir para atitudes extremas, sabendo que não conseguiríamos êxito se não fizéssemos esse tipo de pressão, que foi uma pressão que vocês também fizeram, a imprensa fez o entendimento de que era necessário a gente adiar. As Olimpíadas foram adiadas, nós estamos defendendo o adiamento das eleições, o presidente da Câmara e do Senado anunciam que vão criar um grupo especial para anunciar isso, em função da gente ter períodos cíclicos da crise acontecendo em diferentes estados de forma mais forte ou mais fraca. A pandemia estava mais forte no Amazonas, agora ela no Amazonas se transferiu para o Pará, ela estava mais forte no Ceará, está se transferindo para Pernambuco. Isso vai acontecer em todo lugar dessa forma. Então a gente pode ter um pico num estado e um pico em outro estado num outro período. Como é que nós iríamos colocar esses alunos se preparando? Como é que nós íamos colocar a sociedade discutindo para eleições municipais sem ter a grandeza de admitir que é importante a gente, de certa forma, suspender ou adiar vários desses eventos para que aconteçam em formas igualitárias para todos que irão participar de todo o processo e que envolve a sociedade brasileira como um todo. E quero só ressaltar a vocês que em todos os locais do mundo onde existem modelos de apuração e de verificação de entrada em meios públicos, mesmo em países desenvolvidos, onde que o sistema educacional é 100% público, o adiamento de protótipos de modelo como o Enem aqui no Brasil foram adiados este ano de 2020. Deputado, ainda falando sobre a educação, as aulas remotas, aulas dos alunos da rede estadual de Minas, elas começaram na segunda-feira. Estamos aí caminhando para o fim da primeira semana deste novo sistema, mas recebemos muitas reclamações de pais e de alunos também, especialmente daqueles locais onde não há acesso à internet ou onde não há estabilidade para que essas aulas possam ser vistas através da rede de Minas. E aí, muitos alunos estão preocupados e muitos pais preocupados, reivindicando os direitos desses alunos em relação à desigualdade da educação. Também há alguma discussão entre vocês, deputados, para que isso seja revisto, ou vocês concordaram com a decisão do governo de oferecer esse sistema remoto para esses alunos da rede estadual? Olha, a gente defendeu o sistema remoto como estamos trabalhando, por exemplo, em Brasília, em votações. Só que se imaginar, se com vocês aí no Super Notícias, que tem na rádio todas as condições de funcionar de forma remota, como nós estamos conversando, e ainda encontramos dificuldades, você imagina isso no interior de Minas Gerais, você imagina isso em locais onde que a rede da internet não chega ainda em 4G, se você imaginar que muitas pessoas têm que acessar, pegar emprestado, seja da prefeitura, seja de algum órgão que esteja numa cidade pequenininha, para poder acessar e ter direito ao Wi-Fi que pode ser disponibilizado por uma escola. Nem todas as escolas tiveram acesso e rede para poder fazer isso. É uma disparidade já acontecendo nesse sistema remoto. E o que me chamou a atenção foi a programação da rede. A Rede Minas não se preparou a tempo de poder, porque uma aula remota, todo mundo que tem acesso a um computador ou a um celular pode ir e pode solicitar esse funcionamento. Mas eles começaram a entrar em escalas de horários diferenciados, menores, para poder atender cada série, que demonstra claramente que o sistema ainda foi um sistema pequeno e frágil para poder absorver a demanda educacional do estado de Minas Gerais. Isso precisava ser ampliado e nós estamos fazendo essas sugestões também aqui no caso da Secretaria Estadual de Educação, para que ela possa sensibilizar e dar igualdade de condições e igualdade de atendimento remoto a todos os alunos. Deputado, ampliando um pouquinho a discussão, para além da questão da educação, queria falar com o senhor também a respeito da pandemia em si e do combate que está sendo realizado no estado. Nós noticiamos aqui hoje e noticiamos também nessa semana algumas reclamações dos prefeitos da região metropolitana sobre o tratamento que o governo do estado tem dado
às prefeituras, em especial as da região metropolitana, dizendo que está faltando diálogo, que o governo está, de certa forma, distante dos prefeitos. Por outro lado, a gente viu o governador Romeu Zema, ao longo do agravamento dessa pandemia, delegando responsabilidades aos prefeitos e dando muita liberdade aos prefeitos para que definissem regras, por exemplo, relativas ao isolamento social, reconhecendo o tamanho do Estado, a diversidade do Estado. E aí eu pergunto para o senhor, com a visão de quem está em Brasília também, ou não fisicamente em Brasília, porque não pode, mas em contato direto com os contatos, em contato direto com os colegas de Brasília, conversando com colegas que são de outros estados, e com a visão de quem vê as coisas em Minas acontecerem, que tipo de avaliação que o senhor faz da ação do governo do estado até aqui nessa pandemia? Olha, há 3 tratamentos diferentes, por exemplo, do governo federal com os estados nesse processo de pandemia. Há um tratamento mais radical, de total abandono do governo federal a alguns estados que são mais radicais quanto às suas posturas, a alguns estados que são adversários. Há um posicionamento mais condescendente àqueles que são críticos, mas que têm um relacionamento que conseguem manter, e há uma posição de total apoio àqueles que aderem à total influência equivocada do presidente Bolsonaro, por exemplo, com relação ao enfrentamento da pandemia. No caso aqui de Minas, a gente não sabe qual que é a posição do governador, porque ao mesmo tempo que ele quer se prestar à ciência, dizendo que vai fazer o isolamento e que vai manter as orientações científicas e técnicas dos setores da área e dos médicos, ele me bajula e diz que não tem que cobrar do presidente, não tem que cobrar do governo federal nenhuma atitude mais séria, tanto que hoje estará aí na Brasília. Para quê? Para receber aquele recurso do auxílio que nós votamos, deputados e senadores, para estados e municípios, auxílio esse que ainda não chegou. O governo hoje utiliza recurso de uma reserva criada da multa da Vale para poder pagar servidores, e tem uma atuação errática com relação a essa conduta, porque isso vai levar também para os prefeitos municipais. Ele passa para os prefeitos municipais essa responsabilidade. O Estado não fornece para algumas cidades polo que atendem média e alta complexidade, que poderiam receber, por exemplo, respiradores. A Vale, que está sendo utilizado o recurso dela do fundo que foi arrecadado, da multa do Ministério Público de 1 bilhão, já fez isso e comprou respiradores e distribuiu. O governo não faz essa ação nas cidades polo de Minas, por exemplo, em Varginha, ou em Governador Valadares, ou em Montes Claros, ou no caso Uberlândia, Uberaba e Juiz de Fora. Essa distribuição não acontece porque o governo não recebeu, quer defender a postura do Bolsonaro, mas na área técnica e na área científica há a contradição da atenção daqui. Nós temos números ainda baixos porque houveram manifestações claras dos prefeitos e prevaleceu, para nossa sorte, um pouco da posição científica dos setores de saúde do Estado. Senão o governador também estaria pressionado pelo seu próprio setor, que é um setor empresarial que defende a abertura de tudo, todo momento. Se nós estivéssemos fazendo isso, é bom vocês lembrarem que nós estamos em algumas cidades polo e em várias cidades o alastramento dos últimos 15 dias do Covid-19 no Brasil e também em Minas Gerais. E é bom lembrar que há 15 dias atrás a gente estava tendo a ida dos brasileiros às caixas econômicas para receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Nós sabíamos que o efeito seria agora, e uma abertura desregulada, que é pressionada pelo presidente Bolsonaro a todos os governadores e prefeitos nesse momento, vai fazer com que os efeitos a gente sinta nos próximos 15 dias. Por isso que o secretário de Saúde de Minas determina claramente que o pico aqui vai ser um pouco mais à frente, porque nós conseguimos achatar um pouco essa tendência essa elevação, vamos dizer, da nossa subida ser um pouco mais, não tão íngreme e um pouco mais atenuada, para que o sistema possa comportar e receber todos aqueles que, infelizmente, se contaminarão com o vírus de forma mais grave, quer dizer, aqueles que necessitarão do atendimento de saúde pública do Brasil, do SUS, e em Minas não é diferente. Então, há uma posição errática do governador no tratamento disso, porque ele tem a pressão
da comunidade científica, da comunidade de saúde, dos médicos, daqueles que preceituam, e tem a pressão de não querer se manifestar contra a atitude que o governo federal tem tido, diferentemente para a situação de cada um desses estados. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece, é o nosso ping-pong com perguntas objetivas e respostas objetivas para encerrarmos aqui o Café com Política. Tá combinado, deputado? Vamos lá, Rodrigo. Para começar. Vamos lá, amigo. Thalita, vamos lá. Educação. Necessária para todos e de igual qualidade para todos. A pandemia e o futuro do Brasil. Aqueles que pensam que o Brasil será igual depois disso tudo estão profundamente enganados. A nova realidade vai se impor e nós precisamos nos preparar para ela. Enem, ainda em 2020? Enem só o ano que vem. Ninguém ficará para trás. Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esse talvez seja o pior ministro da Educação e o pior ministro do pior governo que o Brasil já teve. Estudantes prejudicados? Os estudantes estavam em disparidade de armas e os estudantes de Minas estão prejudicados na falta da qualidade do atendimento de educação remota que está sendo oferecido pelo governo do estado. A atuação do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia. Atuação, eu espero que proximamente o presidente Bolsonaro responda no Tribunal Internacional por crime contra a humanidade, pelo que tem feito com a população brasileira, na utilização indevida de cloroquina e o que tem exterminado algumas comunidades, como, por exemplo, o povo indígena. Ele pode ser responsável por esse genocídio. Deputado federal Júlio Delgado, do PSB, um dos principais nomes da oposição em Brasília, nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Sempre um prazer conversar com o senhor, deputado. Até a próxima. Eu que me coloco à disposição de vocês, muito obrigado também, vamos conversar, talvez da próxima vez, não remotamente, que eu esteja fazendo a visita, tomando um bom café aí com vocês.